Boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta terça-feira. Criminosos ficam de tocaia por 6 horas para matar advogado na porta de casa. Bando suspeito de integrar o PCC é preso sob suspeita de participar de onda de ataques a ônibus e prédios públicos. Moradores reclamam de longa espera e falta de estrutura na UPA Norte da capital. Prefeitos pedem a ajuda da Justiça para receber pagamentos atrasados do governo de Minas. Na segunda reportagem sobre a tragédia de Mariana, que acaba de completar 3 anos, visitamos o distrito de Paracatu de Baixo. Milhares de crianças já escreveram cartinhas para o Papai Noel e vamos te contar como apadrinhar uma delas. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Criminosos aguardaram durante 6 horas na porta da casa de um advogado para matá-lo a tiros quando ele chegasse do trabalho no bairro Renascença, na região nordeste de BH. O crime aconteceu ontem à noite. O circuito de câmeras de segurança de casas vizinhas mostra que ainda era dia quando este carro branco estacionou a poucos metros da residência onde morava o advogado Leandro Vidal, de 43 anos, no bairro Renascença, região nordeste de Belo Horizonte. O motorista espera no mesmo local por 6 horas. Por volta de 8 horas da noite, Leandro chega em um carro prata. O suspeito arranca o veículo, se aproxima da garagem, desce e dispara 5 vezes contra a vítima, que morre no local. Achei que era um foguete. Infelizmente, morreu. O senhor conhecia o Leandro? Desde criancinha, uma pessoa excelente. A polícia já recebeu denúncias sobre a identidade do suspeito do crime. Familiares contaram à polícia militar que Leandro havia se envolvido com uma mulher casada que teria ficado grávida. Depois disso, o marido dela teria ameaçado o advogado. A Polícia Civil segue com as investigações. Até o momento, ninguém foi preso. Foi preso pela polícia e apresentado hoje um homem suspeito de tentar matar um guarda municipal com um tiro na cabeça, enquanto a vítima trabalhava como motorista de aplicativo. O crime aconteceu no dia 30 de setembro. O circuito de câmeras de segurança de residências vizinhas mostra o momento em que Fernando Ferreira, guarda municipal que trabalhava como motorista de aplicativo, ia buscar uma passageira no bairro Jardim Laguna, em Contagem, na Grande BH. Ele é surpreendido por um suspeito armado que estava escondido em um beco, aguardando para cometer o assalto. Fernando se assusta e pisa no acelerador do carro. É possível ver o clarão do momento em que o criminoso dispara 3 vezes contra a vítima, que acaba batendo em outro veículo que estava estacionado na rua. O bandido consegue fugir, mas um celular encontrado no local auxiliou as investigações. Nós conseguimos a quebra dos dados da titularidade do chip e chegamos à pessoa que cadastrou o chip, que era parente do infrator. Essa pessoa nos reportou que ele havia admitido o roubo, a tentativa de roubo e o disparo de arma de fogo contra a vítima. A polícia conseguiu prender o suspeito 2 semanas após o crime. Ele foi encontrado capinando um lote em Matozinhos, na região metropolitana, com uma arma na cintura. No dia anterior, no mesmo local, no mesmo horário aproximado, com a mesma forma de agir, o infrator perpetrou um roubo em desfavor de um motorista de aplicativo e, na oportunidade, utilizando-se também da arma de fogo, sem disparo, é verdade, subtraiu um aparelho de telefone celular. Fernando, que tem 37 anos, foi atingido por um disparo na mão e no olho esquerdo. Segundo colegas, por pouco ele não perdeu a vida. Só não foi pior porque ele, numa reação, ele colocou a mão se posicionando na frente, o qual diminuiu o impacto do projétil e resultou numa lesão menor, mas não deixando de ser tão grave assim, Segundo a Associação dos Guardas Municipais de Belo Horizonte, assim como o Fernando, que também trabalhava como motorista, muitos guardas precisam procurar outros meios para conseguir pagar as contas. Isso aí já é comum no nosso meio, os guardas, tanto no Uber quanto em outros serviços também, o guarda trabalhando para fazer essa complementação de renda. Se acontecesse uma valorização das prefeituras, o guarda não ia precisar trabalhar nesse segundo serviço, nessa complementação de renda. A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu 4 suspeitos de participar de uma organização criminosa ligada ao PCC. O bando é apontado como responsável pela onda de ataques a ônibus e prédios públicos no estado que começou no ano passado.
4 suspeitos foram presos em datas diferentes. A investigação começou em junho e o líder do bando, Anderson Gonçalves de Miranda Filho, vulgo Pezão, já velho conhecido da polícia, foi preso com este veículo de luxo, blindado no dia 11 de outubro. Residindo numa casa com sistema de monitoramento, a fim de proporcionar ali uma segurança para desempenhar suas atividades criminosas, se valendo de telefonia celular, se valendo de aplicativos de comunicação e se valendo desses indivíduos que eram hierarquicamente subordinados a ele. No mesmo dia da prisão de Pezão, Cristiano Felipe Ribeiro Silva e Aline Fernanda Pereira Aguiar também foram presos. De acordo com a investigação, o bando está diretamente ligado ao PCC, primeiro comando da capital, e é responsável pela onda de ataques a ônibus e órgãos públicos no estado iniciada em junho deste ano. Segundo a polícia, Pezão dava as ordens a seu braço direito, Nonô, para que ônibus fossem queimados e órgãos públicos atacados em BH e todo o estado. Nonô, por sua vez, recrutava outros criminosos, entre eles menores, e executava o plano. O Pezão, ele é um dos criminosos ligados ao PCC, que estava em Belo Horizonte, que estava em Minas Gerais, recebendo ordens desse comando para protagonizar esse tipo de ação. Ainda de acordo com a polícia, a organização criminosa se sustentava com tráfico de drogas e armas e tem de 8 a 10 integrantes. Todos negam os crimes, mas de acordo com o delegado que conduz as investigações, há provas robustas da participação de cada um deles. Uma jovem grávida de 18 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas hoje de manhã na rodoviária de Belo Horizonte. Ellen Cristina Rezende completou 18 anos em agosto. Com ela, a polícia apreendeu cerca de 30 quilos de maconha dentro desta mala, em um ônibus. De acordo com a polícia, Ellen saiu de Araxá, no Triângulo Mineiro, e chegou em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira. Pegou as drogas com um motoqueiro no centro da capital, próximo à rodoviária. Ellen chegou a embarcar em um ônibus com destino a Montes Claros, no norte de Minas. Chegou a despachar toda essa quantidade de drogas. Mas dentro do ônibus, os policiais prenderam a jovem em flagrante. A autora já estava sendo monitorada pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar. De imediato, ela já confessou para nós que estava transportando a droga. A jovem disse aos militares que está grávida há 3 meses. Ellen não deu detalhes sobre a procedência e nem para quem a droga seria entregue. Preferiu o silêncio. O goleiro Bruno Fernandes foi absolvido da acusação de uso de bebidas alcoólicas e de agenciamento de mulheres em local de trabalho e ainda de uso inadequado do celular em Varginha, no sul de Minas. No mês passado, a Justiça determinou que Bruno voltasse a cumprir pena em regime fechado por causa dessa denúncia que não foi confirmada. Desde abril do ano passado, Bruno estava em regime semiaberto com permissão para sair do presídio pela manhã para trabalhar e retornar no final do dia. Bruno foi preso em 2010, condenado a mais de 20 anos de prisão pelo homicídio triplamente qualificado de Elisa Samúdio e pelo sequestro e cárcere privado do filho. Quem busca atendimento médico na UPA Norte, aqui na capital, tem uma lista grande de reclamações sobre a estrutura do local. Segundo os pacientes, também é comum esperar horas para ser atendido. As fotos mostram a infraestrutura precária da UPA Norte, localizada no bairro 1º de Maio, na região nordeste da capital. Nas paredes, várias infiltrações, macas nos corredores, cadeiras quebradas. À noite, moradores de rua usam o local para dormir. Para quem precisa de atendimento no posto, muitas reclamações. Eu cheguei por volta de 4 horas da manhã, foram me atender 8h30. Encontra-se um banheiro aqui na portaria, 3 banheiros. Um para deficiente, eu fui entrar no banheiro, o banheiro está trancado. Chamei o porteiro para poder ver, nem ver, é um descaso total, não só comigo, com todos que estão aqui. Tá faltando médico, muita gente reclamando de dor, esperando mais de 5 horas, nem pia tem para lavar a mão. Nesta terça-feira, a UPA foi visitada por um dos vereadores da Comissão de Saúde e Saneamento de Belo Horizonte. Os servidores aproveitaram para apresentar suas reivindicações. A situação aqui é de faltar material de limpeza, o básico. As cadeiras estão quebradas, os acompanhantes não têm onde sentar. Os biombos lá que não fazem a cobertura total do paciente, então o paciente fica lá, está trocando, as enfermeiras estão fazendo a higiene dele e quem está passando perto está vendo. A UPA funciona 24 horas,
24 horas em situação de precariedade. A gerente da UPA Norte apresentou algumas justificativas para a demora no atendimento, falta de remédios e problemas de estrutura do local. Quando tem alguma baixa de estoque, alguma alteração, a gente tem uma rede de apoio para não deixar realmente a unidade desabastecida. Hoje, o nosso almoxarifado está com estoque em torno de 95% a 96% de estoque completo. 80% dos nossos pacientes eles são classificados de ficha verde. A ficha verde ela é considerada pouco urgente, não que ela não precisa do atendimento médico de urgência. Mas se chegar um paciente com um infarto, um AVC, ele vai passar na frente. Hoje, por exemplo, meu tempo de espera de hoje, ficha verde, está em torno de 1h30. Todo o atendimento do posto seria transferido para a nova UPA Norte, no bairro Aaron Reis. Seria porque as obras do imóvel foram interrompidas. O prédio está abandonado. A construção teve início em 2011 e deveria ter sido entregue em 2013, mas o contrato com a empresa acabou e não havia aditivo. A prefeitura informou por meio da Sudecap que a licitação para o início das obras está prevista para este ano, com o início dos trabalhos programados para o primeiro semestre do ano que vem. O orçamento da construção é de aproximadamente 4,5 milhões de reais. Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Até quando nós vamos ficar com esse descaso? A UPA aqui clama urgência. E sobre as reclamações feitas pelos usuários da UPA Norte, a Secretaria Municipal de Saúde disse por meio de nota que a chave do banheiro para cadeirantes fica disponível na recepção e que todos os banheiros têm pia. Sobre os biombos que separam os leitos, a nota diz que eles são do tamanho padrão e adequados para a realização de procedimentos médicos e do banho. Já sobre a reclamação da falta de cadeiras para acompanhantes, a Secretaria informa que ao lado de todos os leitos tem um assento e que macas não são colocadas no corredor porque não há espaço para isso. Prefeitos de municípios mineiros se reuniram hoje com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado para discutir a dívida de Minas com as prefeituras. Segundo a Associação Mineira de Municípios, o valor total da dívida já chega a 9 bilhões e 700 milhões de reais. 33 prefeitos mineiros, além de assessores e secretários, estiveram hoje na sede do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Eles vieram pedir ajuda ao judiciário para tentar receber do governo do estado. Nós viemos aqui num pedido de socorro ao judiciário, que é onde nós temos esperança de solucionar, se não solucionar, ao menos amenizar esse momento tão severo que vive os municípios. Somando a falta de repasse a quase todos os municípios mineiros, a dívida do estado já chega a 9,7 bilhões de reais. De acordo com a Associação Mineira dos Municípios, se continuar assim, 90% das cidades não conseguirão pagar o 13º aos servidores. O problema maior é a folha de educação, que nós não conseguimos concluir até agora nem o pagamento de setembro, porque nós estamos utilizando apenas dos recursos federais, né? Uma vez que o do Estado está sendo omisso com a gente, então a gente está usando só o Fundeb, que vem do FPM, né? Que é o Fundo de Participação dos Municípios. Depois do encontro, o presidente do Tribunal de Justiça de Minas, Nelson Messias de Moraes, disse por meio de nota que o Poder Judiciário está limitado aos parâmetros da lei. Mas o magistrado se mostrou sensível às dificuldades dos gestores municipais. Em Félixlândia, região central de Minas, o prefeito precisou publicar 2 decretos. Um em agosto, informando o estado de calamidade financeira, e o outro editado ontem, reduzindo gastos e salários. Nós reduzimos o salário do prefeito e da vice em 50%. Nós reduzimos os salários dos cargos comissionados do secretariado em 30%. Nós reduzimos o horário de atendimento ao público para meia horária, só de meio-dia às 18. O prefeito de Barão de Cocais, Décio dos Santos, contou que a falta de repasse na cidade já atinge o setor da saúde. Ele está preocupado com o que pode acontecer. Nós temos um hospital 100% público, então isso aí começa a inviabilizar as questões de hospital. Se o governo do estado não começar a nos repassar o que é de direito, a gente sabe que a gente corre risco até de pessoas morrerem, entendeu? Então isso sim é realmente uma situação muito grave. A Secretaria de Estado de Fazenda informou que, para regularizar os débitos com os municípios, fez a securitização da dívida de Minas. Os valores devidos serão repassados às prefeituras quando o governo receber os recursos. E agora a gente fala sobre a indústria dos concursos, que não para de crescer, mesmo com essa crise financeira que toma conta da área pública em todo o país. Ser um servidor tornou-se o projeto de vida de muitos trabalhadores.
Em tempos de desemprego e instabilidade econômica, garantir uma vaga em um concurso público parece ser a solução para os problemas de muita gente. Estou prestando concurso para bombeiro, né, para soldado. Eu sou graduado em biomedicina e minha área era a área de pesquisa. No entanto, como houve um corte muito grande nesse mercado, hoje em dia está um pouco difícil continuar nessa área. Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos, 162 mil editais serão publicados no próximo ano em todo o país. Atualmente, em Minas Gerais, as vagas oferecidas pelos municípios são as que mais têm movimentado os cursinhos preparatórios. Apesar da procura dos alunos ser muito grande, o número de vagas que estão abertas não é muito grande. Então, o candidato ele tem que se investir bastante tempo de estudo, investir algum dinheiro fazendo um cursinho, comprando um livro, um material, uma apostila, que é para ele poder conseguir ser bem-sucedido. Com a concorrência acirrada, é preciso estudar ainda mais. Faço muito exercício, redação, copio o texto, resumo, estabilidade financeira, é o que eu procuro. E na pressão de memorizar tantos assuntos, muitos alunos acabam buscando apoio em remédios, como a Ritalina, escolha que pode ter o efeito reverso. Ela tem que ser indicada por um médico, né? E ela não deve ser usada como uma estratégia para o esquecimento, né, em caso de concurso. Já que não existe fórmula mágica, o candidato precisa primeiro conhecer bem a si mesmo para conseguir traçar estratégias. Dormir bem, se alimentar bem, estudos de tempos em tempos com estratégias de memorização diferenciadas, não só ler ou reler o texto, mas fazer exercícios, provas, esquemas. Eu conheço pessoas que passaram estudando poucos meses antes, mas que fizeram um planejamento minucioso do edital do concurso que eles queriam. A seguir, você vai ver a segunda matéria da série sobre os 3 anos da tragédia de Mariana. Visitamos Paracatu de Baixo, um dos distritos atingidos. Os moradores das cidades atingidas pela lama na barragem de Fundão ainda estão sem casa definitiva para morar, aguardando a construção dos novos imóveis. No mês passado, houve 2 grandes avanços na negociação sobre as indenizações. A primeira é que cada vítima poderá negociar individualmente com a Fundação Renova e segundo, que não há prazo para as famílias requererem essa indenização. Na segunda reportagem da série sobre a tragédia que matou 19 pessoas e que completa 3 anos nesta semana, você confere a situação do distrito de Paracatu de Baixo. As marcas nas edificações são testemunhas da passagem da onda de lama por suas paredes. Aqui ficava a comunidade de Paracatu. 140 famílias foram avisadas por militares do Corpo de Bombeiros que desceram aqui de helicóptero e pediram para que a população se retirasse antes da chegada dos rejeitos de minério. Aqui, por exemplo, é o alto de uma casa. Essa é a porta do que seria um quarto ou sala. A escola do povoado e a igreja Santo Antônio são praticamente o que sobrou. Mas dentro da igreja, talvez por um milagre, várias peças sacras ficaram presas e não se perderam no mar de lama. A Fundação Renova promove a guarda e a restauração de mais de 2.000 relíquias históricas e religiosas que foram resgatadas. Iniciou-se um trabalho de escavação usando técnicas arqueológicas no pacote de rejeito, onde foram recuperadas as peças que hoje compõem o acervo aqui da Reserva Técnica. Hoje aqui a gente tem peças da Capela de Paracatu de Baixo, a Capela de Santo Antônio, de Bento, da Igreja das Mercês, da Capela de São Bento e da Igreja de Nossa Senhora da Conceição em Gesteira. Em Minas Gerais, além de Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues, que são distritos de Mariana, o município de Barra Longa, na região da Zona da Mata, também sofreu os impactos da tragédia. Segundo a Fundação Renova, 113 casas e 38 pontos comerciais foram afetados por 157 mil metros cúbicos de rejeitos. Áreas do povoado de Gesteira estão sendo reconstruídas e preparadas para uma produtividade ainda maior que antes, como a fazenda do seu Mário. Eu acho que vai ficar bom. Já está fazendo os piquetes para mim, cercou a água e o APP da nascente e já está começando a fazer os mataburros. Tem toda a parte de reconstrução das estruturas que foram impactadas pela lama, visando com que o produtor rural ele retome as suas atividades agrícolas que ele tinha anteriormente, um rompimento, mas
claro, sim, com uma maior produtividade, né? E isso gerando até maior renda para ele, né? Ainda de acordo com a Renova, todas as áreas e regiões por onde a lama passou estão sendo monitoradas e revitalizadas. Este lugar é um exemplo. Ele ficou completamente submerso por rejeitos. Nós chegamos à conclusão, com base nos estudos, que o melhor é manter o rejeito e recuperar o local com ele aqui. E isso foi validado pelos órgãos ambientais. O que, segundo este especialista, não compromete o solo, a água e a vegetação do local. As análises que têm sido feitas no solo, por exemplo, estão mostrando que não é um material tóxico. A tendência é que sim, tá? Que isso se estabilize, porque os níveis estão muito próximos ao natural. A Savassi, que já foi o ponto de encontro de quem gosta de vida noturna e de gastronomia aqui na capital, vem perdendo seu encanto. Confira esse lamento na coluna de Paulo Navarro. Olá, mil perdões, hoje não tem texto bonitinho. O tema de hoje é feio, chato e triste. A Savassi não é só descaso. Acabaram-se os bons tempos de passear pelo charmoso bairro. Adeus prazer, entretenimento e compras. Adeus passeios na rua e não em shoppings aprisionados. Os feriados e fins de semana na Savassi estão impraticáveis. A Savassi perdeu a bossa. No lugar do charme, nos quarteirões fechados, vemos outros personagens. Vemos a triste, injusta e incômoda população de rua. Em vez de lazer e gastronomia, agressividade. Desleixo com mobiliário urbano, canteiros sem vida, cenas de brigas, sujeira, baderna, verdadeiro banheiro a céu aberto. Os heróis são os comerciantes sobreviventes. E todos dizem que de nada vale apelar à prefeitura contra a degradação do patrimônio. Sem contar a fraca guarda municipal, a falta de alternativas para o estacionamento e o pouco caso com jardins e vegetação. Não tem dinheiro para a Zona Sul? Que tal a ajuda da iniciativa privada? Ora bolas! E depois do intervalo, você vai ver que as cartinhas da campanha Papai Noel dos Correios já estão disponíveis para ser adotadas. Milhares de cartinhas de crianças mineiras foram endereçadas ao Papai Noel neste ano e estão esperando por você lá nos Correios, em qualquer agência. Tem pedidos muito simples e há a chance de muitas crianças terem um Natal melhor. Essa turma toda escreveu cartinhas para o Papai Noel dos Correios. E tá todo mundo na maior expectativa de ser atendido. Eu pedi ao Papai Noel um Xbox, que é um videogame. Eu quero um robô de controle remoto. Uma bola de futebol para me ficar craque igual o Cristiano Ronaldo. A campanha foi criada há 29 anos. Só no ano passado, mais de 600 cartinhas foram enviadas para o Papai Noel dos Correios. Os pedidos são variados. O Pablo quer uma caixinha de bombom. A Ana, material escolar. Mas o que a maioria das crianças deseja mesmo é ganhar um brinquedo. As cartinhas já estão disponíveis nas agências dos Correios. Pelo 5º ano seguido, essa enfermeira veio buscar 10 cartas para distribuir na empresa onde trabalha. Já tem muitos anos que eu faço isso e eu comecei pegando para mim, pegando para a família e depois comecei a repartir para os colegas de trabalho também. É muito bom. Para a Elaine, a campanha é uma oportunidade para fazer uma criança sorrir no Natal. Eu quero uma bola de futebol, olha, uma coisa simples, uma espada, uma mochila de rodinha para começar o ano, né, estudando. Se cada um fizer a sua parte, contribuir, todos ganham, todos ficam felizes. O Papai Noel está prevendo muito trabalho. Só em Minas Gerais foram 135 mil pedidos de presentes em 2017. Eles serão entregues em creches, abrigos e escolas públicas, que já fazem parte da campanha. Adote uma cartinha, compre um presente e faça uma criança feliz. Ho, ho, ho! Vaidosa, a Maria Eduarda está contando com o estojo de maquiagem. Eu gosto muito de me maquiar, me acho bonita. Papai Noel, eu tô merecendo meu kit de maquiagem. É uma campanha muito bonita, né? Participe, você vai gostar de participar e espalhar isso pelos seus amigos. Bom, e agora uma última notícia que é muito boa para os motoristas que pagaram os impostos dos últimos 2 anos em dia, seja à vista ou parcelado, o IPVA. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, esse grupo de contribuintes terá um desconto automático de 3% no IPVA 2019 e quem pagar em parcela única terá mais 3% de desconto. Bom, se você quiser rever todas as nossas reportagens, você pode acessar youtube.com/TVBandMinas. Nós ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e até amanhã.